Que alegria ter você aqui comigo, compartilhando a palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos do 23 ao 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E você, com certeza, se recorda desse evangelho, se recorda daquela cena onde o Papa Francisco, naquela praça de São Pedro vazia, dando aquela bênção Urbi et Orbi para Roma e para todo o mundo, pedindo pelo fim desta pandemia diante do crucifixo de São Marcelo, ele meditou justamente esse evangelho. E a imagem que o Papa Francisco usava é que esta pandemia que nós atravessamos é justamente mais uma dessas tempestades que batem sobre o barco da nossa vida. E assim como aconteceu no Evangelho, no meio da tempestade, em que está tudo vindo por água abaixo, a atitude de Jesus é dormir. E às vezes parece que Deus faz silêncio também na nossa vida. Mas Ele está presente, está dormindo, mas Ele está no barco. Mas a nossa falta de fé muitas vezes é maior, né? A nossa angústia, a nossa preocupação. E aquele Jesus dormindo, mas dentro do barco, é esquecido. E os apóstolos começam a acusar Jesus: mas o Senhor não se importa que nós estamos aqui perecendo? O Senhor não liga que a gente está morrendo, o nosso barco está afundando? Quantas vezes nós também temos a mesma atitude, a mesma resposta e nos revoltamos contra Deus, brigamos com Ele, o acusamos de não se importar? Por que Deus permite uma pandemia dessa? Por que Deus permite uma crise como esta? Quantas vezes nessas tempestades da vida, em vez de nos agarrarmos de Jesus e tranquilizarmos o nosso coração, que bom seria se nós tivéssemos essa capacidade também de dormir tranquilamente mesmo nas tempestades, porque sabemos que o Mestre está no barco da nossa vida, Ele não abandona um segundo sequer o barco da sua vida. E a resposta de Jesus, olhando no fundo dos nossos olhos, é justamente aquela que Ele deu para os seus discípulos: Mas por que vocês têm tanto medo? Homens, mulheres de pouca fé. E Jesus acerta justamente o ponto, né? Como a nossa fé é pequena. Como muitas vezes o medo fala mais forte do que a nossa confiança nele. Parece que esquecemos tudo, né? Esquecemos esse evangelho que nós meditamos todos os dias, esquecemos a comunhão que recebemos tantas vezes já durante a nossa vida. O medo nos bloqueia, o medo nos faz esquecer a nossa fé, nos faz esquecer quem nós somos e quem é o Deus em quem nós confiamos. Por isso que hoje, mesmo que a tempestade esteja forte aí na sua vida, que você se recorde dessas palavras de Jesus: não tenha medo, tenha fé, confie,
Ele está no barco da sua vida, essa tempestade vai se acalmar, a tempestade vai passar e Deus vai mostrar o seu poder na sua vida. Creia nisso, confie nisso e se entregue com confiança a esse Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Jesus possa acalmar as ventanias e temporais da sua vida e que você confie. Um ótimo e abençoado dia para você. Nos vemos amanhã.